Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para os comentários da atividade dessa semana. Bom, gente, a atividade dessa semana vai retomar um gênero textual que nós já trabalhamos, que é a reportagem. Estão lembrados? Lembro que quando eu trabalhei com vocês reportagem, eu expliquei para vocês que era um gênero textual expositivo, que apresentava um tema, que geralmente esse tema é de interesse geral para a população, que a reportagem ela pode ser sobre uma pessoa, sobre lugares, sobre objetos, animais, natureza e por aí vai. Ela não apenas informa como a notícia informa fatos. A reportagem não, ela mostra as causas, os efeitos, as origens, pode trazer entrevistas. É isso que diferencia da notícia. A reportagem ela é mais abrangente que a notícia. Enquanto a notícia só informa, a reportagem não. Ela mostra tudo isso que eu mencionei para vocês. As causas, os efeitos, as origens, certo? E qual que é a estrutura da reportagem? A reportagem ela vai ter uma manchete principal, né? Que é aquele título que fica em evidência. Depois ela vai ter um título auxiliar, que é aquele título que fica abaixo da manchete, que o objetivo dele é despertar a curiosidade do leitor, né, instigando o leitor a ler a reportagem. E ela vai ter o lead, que é, no primeiro parágrafo, as respostas para as perguntas, né, o que, onde, como, por que, qual, para o leitor, certo? Então vamos ler aí. Vamos recordar o que é uma reportagem? Como vimos no Trilhas de Aprendizagens 1, a reportagem é um conteúdo jornalístico, escrito ou falado, baseado no testemunho direto dos fatos e situações explicadas em palavras e, numa perspectiva atual, em histórias vividas por pessoas relacionadas ao seu contexto. O repórter pode valer-se também de fontes secundárias, documentos, livros, almanaques, relatórios, recenseamentos, etc., ou serviço de material enviado por órgãos especializados em transformar fatos em notícias, como as agências de notícias e as assessorias de imprensas. A reportagem é um texto do gênero informativo e não apresenta opinião explícita do autor. Apresenta uma estrutura composta por manchete, título auxiliar, lead, parágrafo em que se encontram respostas para essas perguntas: onde, quem, quando, por que e como. E o corpo da reportagem, que é o desenvolvimento. Vamos praticar. Leia a reportagem a seguir e depois responda as perguntas. Ventilador pulmonar emergencial, criado por engenheiros da USP, é aprovado nos testes. Gente, então esse foi o quê? A manchete, né? Foi a manchete da reportagem. Eu não vou ler inteiro com vocês essa reportagem, certo? Mas espero que vocês tenham lido, respeitado todos os pontos, todas as vírgulas, seguindo aquela dica que eu sempre dou, se possível for ler mais que uma vez para um melhor entendimento, né? Melhor entendimento, sempre que eu leio o texto mais que uma vez, eu percebo informações que na vez anterior eu não percebi. Então vamos aí para as questões que nós trabalhamos nessa atividade aí. Gente, eu peço para que vocês sempre se atentem a todos os dados do texto, tá? Antes da gente ir para as questões, a fonte, certo? Vamos aí, na questão A. Qual a finalidade dessa reportagem? A quem ela se destina? A finalidade dessa reportagem é informar ao leitor sobre a criação do ventilador pulmonar emergencial, feita por engenheiros da USP. Ela se destina à população em geral, que hoje vive a situação de pandemia. Qual é o assunto principal do texto? A criação do ventilador pulmonar emergencial. O texto cita que o respirador tem duas vantagens. Quais são? Rapidez de produção e o custo. Essas são as duas vantagens, certo? Enquanto os ventiladores convencionais custam em média 15 mil, o valor do Inspire é de R$1.000. No trecho segundo Kinder Filho, na corrida contra o tempo, que caracteriza esse período de pandemia, o mais importante é conseguir prover ajuda real em tempo hábil. Sobre qual corrida e contra o tempo ele se refere?
Por que ela é tão importante? Significa em arrumar uma solução em pouco tempo para salvar o maior número de vidas possível na pandemia. Qual a importância dessa reportagem para a população? Por quê? Essa reportagem é importante para a população porque traz informações de como foi o processo sobre a criação do ventilador emergencial pulmonar feita pelos engenheiros da USP. Certo, gente? Então, essas foram as questões trabalhadas nessa atividade. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês já sabem, basta mandar mensagem que eu vou responder para vocês lá no Classroom, tá? Fica um beijo aqui da Pro e na próxima aula a gente continua trabalhando essa reportagem aí. Até mais!